Boa tarde, pessoal, amantes do tênis de mesa virtual do Brasil. Vamos ter três jogos muito interessantes hoje. O primeiro, categoria A, com dois jogadores, na verdade, que pertencem por pontuação à categoria B, do nosso rachão, que é o Thiago e o Lucas Burgani. Eu estou bem curioso para assistir o jogo desses dois, porque eles têm características parecidas, bom forehand, giram muito bem a bola, tem um jogo um nível muito próximo, eu acho. Então, claro que se algum deles jogar bem e o outro não tiver num bom dia, pode dar uma diferença de nível. Mas jogando contra os dois e assistindo os dois jogarem, eu acho o nível deles muito interessante, muito parecido. Então, tem tudo para ser um jogaço. Vamos dar uma olhadinha se os jogadores já estão na sala e vamos ver como é que tá isso aí. Puta, que correria, Thiago. Né? Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde, Vlad. Ô, boa tarde, Vlad, tudo bem? Tudo tranquilo. Vão no tempo de vocês aí, por mim tranquilo, tá? Sem pressa. Eu sei que tá um pouquinho atrasado aí, o Thiago teve um monte de problema, mas tá tudo tranquilo. Vão sem pressa, tá bom? Melhor de cinco, Beleza, bom Tranquilo, jogo tranquilo. pra vocês aí, boa sorte. Se precisar, tô por aqui. beleza, valeu. Muito Tá jogando o bom. Mundial não esse mês? Eu não. Eu tô com. É muita correria, velho. É, até doido. Aí jogar o rachão e o Mundial não dá. E o brasileiro, né? Vai participar não? O brasileiro não. Eu tenho quase certeza que vai aparecer alguma coisa no final de semana do brasileiro, mas me inscrevi de todo jeito. Quer A ir gente pro tá fazendo Power que a gente não Colômbia. bateu? Bora. Estou no clube aqui, tô no costume de jogar direto na raquete. É, eu também. Primeira vez que eu tô jogando com a mesa na minha frente. Eu também tô no clube aqui, tô no setar aqui. Eu... Então tem o Ted e o Rodrigo aí do lado. Pior que não. Então não? Então Hidetaka hoje tá não? aí no, É o Edilson só. no O Rodrigo tá chat. ali, mas Boa ele tava tarde, dando aula. guerreiro. Sei. Vai O ser um Ted não jogão tá. sim. Hoje quando terminar aqui eu vou ficar jogando no clube. Aí quando der 9 horas eu vou jogar com o stakeholder. Nossa, vai emendar. Quero ver como é que vai ser a adaptação aqui. Então, Mas hoje eu vou só passar a bola, vou servir só de sparring aqui pra galera. senão você não vai aguentar, pô. Não, mas tranquilo. Vou só treinar a galera, jogar uma bolinha pro povo. Eu Vamos lá? tô de boa, você quer? Vamos começar? Bora. Vamos casual ou classificada? Casual, né? Casual, casual. Bom jogo aí, Thiago. Bom jogo, meu velho. Desligar aqui o áudio. Beleza. Maravilha, vamos assistir esse jogão aí, tem tudo para ser bom. O Hidetaka já tá aí com a gente, né? Eu também acho, Deixa eu Hidetaka, que vai ser um só dar jogo uma muito olhadinha na bom. minha mesa aqui, que eu acho que ela tá abaixo. Beleza. Esses dois têm um nível técnico muito bom, né? Todos os dois, Tá, são os dois dois dedos jogadores baixos. É assim, eu dominantes do só me toco que a forehand. mesa tá baixa quando eu vou sacar. Eu tô usando de referência as que tem aqui. As mesas. Vocês vão ver, observem ali, olha como gira essa bola do Thiago. A primeira que ele entrou já deu 140 e tanto de giro no forehand. Ele consegue girar muito. Para mim, um dos forehands mais potentes que a gente tem no tênis de mesa virtual, não só no Brasil, tá? Tô falando isso em nível Que mundial. bamba. Quando dá tempo para o Thiago girar essa bola, entra com muita pressão, muito forte. Ele consegue jogar muito bem o corpo em cima da bola para gerar potência, né? E o Burgani também tem um forehand muito bom, não tão potente talvez, mas talvez mais regular. Principalmente ali esses ataques de backhand, ele consegue ser um pouco mais ativo, com mais qualidade que o Thiago no geral. Mas olha, essa bola do Thiago anda muito fácil. Tem que ficar de olho nesse ataque dele. Globo e você, tudo a ver.
por ele jogar muito forte com o corpo, ele acaba também ficando um pouco inconstante, né? Que ele pensa sempre em jogar com perto do máximo da potência, máximo da força dele. Um jogo muito interessante para ver quem que domina esse jogo de mesa para conseguir anular o ataque do adversário, né? Por enquanto o Thiago está se dando melhor. Ó, como ataca forte também o Burgani quando a bola sobra, né? Ele entra girando muito bem também. Vocês vão Se cansar de entrar um ver, veneno medonho, vocês vão cansar de ver aquela coluna do meio ali do nosso contador de spin, de batida. Vocês vão cansar de ver ali de vermelho, né? Com essa linha vermelha ali em volta, meio laranja essa linha em volta, acusando que o spin está acima de 100. Vocês vão cansar de ver quando eles entrarem de forehand. Os dois têm essa característica, né? Tem bastante potência. Eu sempre penso quando eu estou jogando com algum jogador como esses dois, né? Que tem uma bola muito forte. Deu sorte agora, foi Thiago. mal, foi mal. Meu Deus, Saiu toda que torta. errado. Eu sempre penso que é mais fácil, eu prefiro perder o jogo com o outro jogador que é muito potente contra-atacando os meus ataques do que simplesmente ficar mais passivo da chance para ele atacar. Então, toda a chance que eu tenho para atacar, mesmo que seja um ataque mais lento, eu prefiro fazer, porque o contra-ataque ele é sempre mais difícil do que o ataque inicial. O ataque inicial, normalmente, o atacante tem mais tempo para preparar o corpo, e no contra-ataque, não. E o contra-ataque, ele também tem que ler a velocidade da bola, o tempo de bola, né? Todo o efeito que tá para achar o Boa. ângulo. Boa, um minutinho aqui pra beber água. Então, eu Desse acho ritmo sempre mato o mais velho. interessante forçar o jogador a contra-atacar. Já que é um jogador muito agressivo, né? Melhor deixar ele numa situação de contra-ataque. Pelo menos esse é o jeito que eu gosto de lidar com esse tipo de jogador muito forte, né? E o Thiago e o Burgani são bons exemplos disso. O Thiago está conseguindo atacar mais vezes, ganhou já o primeiro jogo por causa disso, né? Conseguiu impor um jogo dele mais forte de forehand. Então cabe ao Burgani agora encurtar um pouco mais o jogo ou toda oportunidade de bola longa, já tentar fazer algum tipo de ataque, pelo menos, né? Por pontuação, o Thiago é favorito, né? Tem um pouco mais de pontos, está na casa de 2.700. O Burgani está um pouco abaixo, na casa de 2.500. Mas tecnicamente eles são muito equivalentes. E hoje ainda, logo após esse jogo, nós temos um jogo da categoria P, Bora. o Felipe contra o Jorge, 6h30 da tarde. E à noite, às 9 da noite, a gente tem o Thiago jogando novamente contra outro brasileiro, stakeholder, mas não é pelo nosso rachão. É pelas oitavas de final da segunda divisão do Foi mal, torneio foi da mal. etapa mundial, né? Do mês de outubro. Os dois que saíram do grupo e vão se encontrar, infelizmente, já nas oitavas de final. Um jogo brasileiro, então, na etapa mundial. Hoje, às 9 da noite, a gente vai transmitir esse jogo também.
Você vê que mesmo as bolas que o Thiago tenta controlar de forehand, ela sai acima de 100 de giro, né? É impressionante o quanto ele consegue colocar de potência nessas bolas. Então, novamente, é muito, Bela. muito giro. Essa entrou rápida e girando. Quer dizer, é difícil jogar, né? É difícil defender contra um jogador desse. Se não controlar o jogo curto e atacar primeiro, além de controlar o jogo curto, né? Fica bem difícil. Vai ser interessante o jogo do Thiago contra o Stakeholder logo mais à noite, porque o Leandro, Stakeholder, ele também tem essa característica de atacar forte. Ele não tem tanta potência, mas ele ataca muito bem o tempo todo dos dois lados. Então o Thiago vai ter que lidar com uma situação onde ele não vai ter tanta chance de atacar o tempo todo. Aí vai caber ao Thiago talvez fazer mais Uh, contra-ataque, arriscar um pouquinho mais, abrir bolas mais curtas, talvez, abrir bolas com backhand mais frequente, talvez, porque o stakeholder é um cara que bota pressão o tempo todo. Vai ser um jogo bem interessante hoje às 9 da noite. vamos lá. Agora sim foi para cima o Burgani, ele precisa atacar mais, né? Precisa sair desse jogo onde o Thiago tem muita oportunidade de atacar. E o pessoal aí do chat, vocês estão torcendo para quem, hein? O pessoal que está assistindo aí, fiquem à vontade aí para interagir no chat, a gente vai respondendo na medida do possível. Já voltou outro jogador para esse segundo set do segundo jogo Burgani, né? Muito mais agressivo. Tentando soltar mais o jogo. Também veja como ele tem um forehand também muito forte. A bola anda bem, gira bem. Fazendo variações de saque mais curto. Rodrigo Léo ali no chat falou que está dando aula, mas está de olho no jogo, né? Lá no Citar eles têm uma televisão grande lá que fica ligado aqui no nosso canal assistindo todos os jogos. O Levi Nobre falou que está torcendo para o jogo. Eu também, Levi. Estou torcendo para dar um jogo longo, dramático, cheio de reviravoltas, né? Assim que a gente gosta, com emoção. O Hidetaka ali no chat falando que tá com medo, né? Vai ter que jogar com os dois. É verdade, tem que ter medo mesmo, porque esses dois tem dois canhão no forehand ali que é difícil de controlar, viu? Linda Foi bola. pra cima o Burgani, ganhou o primeiro set dele no jogo todo, né? Ele já começa imediatamente o último set desse segundo jogo. Thiago ganhou o primeiro jogo 2-0 com uma certa tranquilidade, né? E agora o Burgani já tá vivo no jogo, né? Indo pra cima. O Levi mudou de ideia ali, tá torcendo pro Thiagão. É isso aí. O jogo esquentou, hein? O jogo esquentou agora, depois do Burgani ganhar esse segundo set desse segundo jogo. Lembrando que é uma melhor de 5 jogos. Quem ganhar 3 jogos primeiro é o vencedor. Tá 1-0 para o Thiago. Então, mesmo o Thiago ganhando esse jogo, ainda tem jogo. O Burgani ainda tem chance. Excelente rally agora, né? O Thiago conseguiu controlar bem o primeiro ataque do Burgani e depois trocou bola ali de backhand e levou vantagem. Mais uma excelente troca entre eles. Muito bom. Levaram para a diagonal do forehand. O Burgani levou vantagem dessa vez.
Deu sorte agora, 8-7, virando, né? Tava atrás do placar o set todo. Que ponto, esquentou o Belo jogo ponto. mesmo, hein? Que Boa, valeu. pontaço. Importante esse ponto, né? E tem 2 match points o Burgani, hein? Que virada nesse set. Pontos excelentes, lindas trocas de bola e ganha o jogo. Acredita Burgani que a não fez bateria um do nó. controle zoou agora, a mesa mexeu. Sério? Caramba. Putz, foi no último Nesse ponto? penúltimo ponto. Não, no penúltimo. Sei por que a Ixi, mesa aí. mexeu. Não, vamos. Vamos terminar, dá tempo, acho. Acho que ele avisa faltando uns 10%, não? Beleza, deixa eu tomar água só. Tranquilo, vai lá. Essa é uma coisa que os jogadores virtuais têm que prestar atenção, né? A bateria do óculos tem que estar sempre carregada. Se tem bateria extra, usa a bateria extra junto com a bateria do óculos, as duas totalmente carregadas. Não deixa diminuir a bateria do óculos para depois colocar a bateria extra, né? O óculos performa melhor se a bateria nativa dele estiver bem carregada, né? E a bateria dos controles também, né? O controle é a pilha, tem que manter as pilhas carregadas sempre, porque senão você vai perder rastreamento, vai ficar numa situação ruim, acaba perdendo um ponto importante aí, então tem que prestar muita atenção nisso. Enquanto os jogadores na vida real têm que prestar atenção em manter a borracha bem colada, né? A borracha não pode ter bolha na borracha, tem que estar com a raquete sempre em ordem. O jogador virtual tem que tomar esse cuidado aí sempre de estar com as baterias de controle óculos sempre boas. O Burgani fez a sua dancinha ali no meio do intervalo para dar uma relaxada. E vamos para o terceiro jogo. Mexeu de novo a mesa. Esse terceiro Vai, jogo é vai. importante porque quem Conseguiu ganhar aí? esse terceiro jogo vai abrir uma Não, eu vantagem, tô né? sem bateria aqui. Vamos acabar, dá certo. Vixe! Certo? Tranquilo? Dá, a gente termina. Depois eu pego outra aí. Qualquer coisa eu desligo o controle e fico sacando só com a mão. Beleza, Improviso aqui, viu? Se mexer muito, atrapalhar, eu faço isso. Tá de boa. tranquilo. Erasmo está aí com a gente também no chat. Obrigado aí, Erasmo, por acompanhar o nosso trabalho. E vamos ver, né? O Burgani conseguiu virar aquele terceiro set do segundo jogo. Tá mais vivo do que nunca aí no jogo, Burgani. E vai para cima de novo o Thiago com esse forehand extremamente potente, né? Israel Oliveira aí também no chat, torcendo pro Thiagão. Cadê a torcida do Burgani, hein? Cadê o pessoal de São Paulo aí torcendo pro Burgani? O pessoal do Ceará tá comparecendo em massa aqui para assistir o Thiago hoje. Lembrando que tem mais um jogo do Thiago hoje, 9 da noite, hein? Oitavas de final da etapa mundial da segunda divisão contra um brasileiro, contra o Leandro Stakeholder. Vai ser um jogaço de bola também, tenho certeza. Jogo difícil, 2 jogos difíceis hoje pro Thiago, né? Ganha o primeiro set, o Thiago desse terceiro jogo. Quem ganhar esse terceiro jogo bota uma certa pressão psicológica no oponente, né? Porque quem ganhar 3 acaba, já fica com uma vantagem aí significativa para entra para o quarto jogo já um pouco mais tranquilo, né? Sabendo que se tudo der errado ainda tem um quinto jogo, quinto e decisivo jogo.
Ataque bonito agora do Thiago. Difícil fazer essa bola. O Burgani abriu de backhand na paralela. Deixa eu achar o tempo dessa bola para contra-atacar. Excelente saque do Burgani, mas não conseguiu aproveitar, né? O Thiago conseguiu matar o saque ali, foi um saque rápido na barriga. Quando o Thiago vai para cima, eu concordo com o Israel. Quando o Thiago vai para cima, solta o forehand, fica difícil de jogar, né? Muita potência. Mas também erra, né? Como ele joga muito forte, acaba sendo menos constante, né? Acaba errando também bastante. Jogadores muito potentes têm isso, né? Eles não têm tem sempre um equilíbrio, né? Se o cara joga com muita potência, ele acaba sendo menos constante, acaba errando mais. Faz parte do jogo, né? Faz parte da estratégia também, esse tipo de risco. E tá vivo ainda o Burgani, hein? Que bloqueio o Burgani conseguiu agora. Salvou a pátria esse bloqueio aí, hein? Foi pra cima, tem um set point. Que virada de novo no set o Burgani. Equilibradíssimo, 10-10. Que jogaço, hein? Foi esperto agora o Thiago, fez um pivô ali para atacar de forehand na diagonal do backhand. Tudo igual, 11-11. Quem faz agora um bonito Boa. bloqueio Bela. e salva o jogo ali, o Thiago. 2-1. Agora é o seguinte, se o Uma Thiago ganhar aguinha. o próximo jogo, acaba 3-1. Se o Burgani ganhar o próximo jogo, a gente vai ter um quinto e decisivo jogo. Eu tô torcendo pelo drama. Então, se der quinto jogo, é mais jogo pra gente assistir desses dois aí. E merece, né? Tá tão equilibrado que merece um quinto jogo essa partida toda aí. Os dois jogadores vêm crescendo bastante, né? Se vocês acompanharam o nosso rachão do mês de agosto, os dois estavam jogando e dá para ver já uma diferença significativa no jogo dos dois. Essa é a vantagem de jogar bons torneios com frequência, né? Os torneios fazem a gente crescer muito. Bom jogo. Vamos lá. Um jogo. Quarto jogo. Agora é tudo ou nada para o Burgani. Ele precisa ganhar esse jogo para levar para um quinto decisivo. E ele sabe que ele tem que ir para cima, né? Ele já percebeu que se ele não atacar mais, vai ficar difícil de controlar. Ó, mesmo as bolas de controle no forehand do Thiago girando aí 100, 114. Um mau começo pro Burgani nesse set, né? Começou errando 3 ataques. Agora resolveu controlar um pouco. O Thiago estava esperto ali, conseguiu devolver bem. E vai para cima o Thiago. Agora o Burgani fica numa situação ruim, né? Que esse set provavelmente, né? Tudo continuar desse jeito, o Burgani vai acabar perdendo esse set. Ele tem que ganhar os próximos 2 sets para levar para o quinto jogo. O Thiago tá implacável com esse forehand, né? Entrando muito forte. Tem 8 set points o Thiago.
Que bola, hein? Que bola para finalizar o set. E já começam o outro set imediatamente. Essa é uma coisa que eu não faria. Principalmente, né, se eu fosse o Burgani. Ele precisa desses dois sets. Ele acabou de perder um set jogando mal. Não sei se ele estava desconcentrado, simplesmente a bola não entrou. Mas eu teria feito uma pausa aí para tomar uma água, né? Limpar o suor, dar uma respirada, colocar a cabeça no lugar. Essas coisas não estão indo bem, tem que dar uma esfriada no jogo, tem que parar um pouquinho. E o Thiago vem no mesmo ritmo, né? Que consistência que teve o Thiago agora, né, nesse quarto jogo. Tá praticamente não errando nada o Thiago. Tá muito, muito forte. Um bom momento aí para ganhar esse jogo. E só porque eu falei, ele errou um saque, deu um ponto de graça. Mas tá muito forte, muito consistente. Incrível, tá vivo o Burgani no set, hein? A 2 pontos da vitória, o Thiago, 8-9. 2 match points. Primeiro match point salvo. E fecha o Thiago. Que jogo, gente. Valeu. Bom, meu irmão. Showzinho. Boa. Tá doido, você tá com um drivezinho de direita poderoso, hein? Pesado. Valeu. Ah, pô, eu quero assistir pra ver o giro aí, que foi duelo de giro de direita, viu? Foi. Nossa, foi bem difícil. Valeu. Valeu, Vlad, falar alguma coisa? Ah, só quero parabenizar vocês. Que jogo bom. O Burgani se recuperando em todos os sets, né, que ele saiu atrás, ele conseguiu recuperar. Esse último jogo, esse quarto jogo, realmente o Thiago errou muito pouco, né? E acabou ficando muito difícil, mas mesmo assim, muito perto esse segundo set. Vocês dois têm característica, eu estava conversando com o pessoal aqui do chat também, falando que vocês dois têm essa característica de ter um forehand muito bom. E era a dúvida, era quem ia conseguir atacar mais frequente ali no forehand, porque é muito difícil segurar o ataque de vocês dois. Então era aquele lance de quem controla o jogo curto, quem consegue mexer melhor as pernas e criar mais situação para atacar primeiro, né? E o Thiago conseguiu ali nos momentos cruciais, conseguiu atacar um pouco mais, conseguiu atacar um pouco melhor. Tiveram grandes trocas de bola ali no segundo e no terceiro jogo, principalmente. Podia ter ido para qualquer Verdade. lado aquele terceiro jogo. Então vocês foram, foi um jogaço muito bom. É interessante ver o quanto vocês estão melhorando, né? De 2 meses para cá, quando a gente assistiu lá o Rachão de agosto, vocês estão cada vez melhor. E é isso aí, gente. É só continuar trabalhando. Vocês estão no caminho certo. Boa continuação aí para vocês. Vamos tentar. Vocês estão jogando duas categorias, né? Os dois, o B e Isso, a A, né? Esse era Isso. pela categoria A, né? Isso. Então, é uma boa oportunidade para vocês para se medirem contra os bons jogadores da A. E vocês são muito favoritos na categoria B. Vocês dois têm muita chance ali de chegar nas finais. Então, vamos assistir Uhum. bastante o jogo de vocês ainda nos próximos dias. Boa sorte para Tomara. vocês aí e parabéns, foi um jogaço. Pô, Obrigado, valeu, Vlad. obrigado, Lugani. Valeu, Thiago. Obrigado pelo jogo aí. Valeu, pessoal que assistiu, Vlad, Valeu. todo mundo. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Muito bom, gente, muito bom. Jogaço, jogaço de bola muito técnico, né? Os dois jogadores atacando bonito ali, principalmente no lado do forehand. Eu queria ter visto o Burgani um pouquinho mais agressivo, arriscando um pouco mais. Ele tentou nesse último jogo, né? Só que aí o primeiro set acabou jogando mal e aí conseguiu se recuperar no segundo, quase virou esse segundo set do último jogo. Jogo bem equilibrado, bem equivalente o jogo dos dois, né? Com características semelhantes. Muito legal. Então agora às 6h30 daqui, mais ou menos meia hora,
a gente vai ter um jogo da categoria B, que é o Felipe contra o Jorge. E às 9 horas da noite o Thiago volta contra o Leandro, stakeholder, mas não é pelo rachão, é pelo torneio da etapa mundial. A gente vai transmitir esse jogo aqui, oitavas de final da divisão 2. Então fiquem com a gente aí. Obrigado mais uma vez. E a gente se vê daqui a pouquinho. Abraço para todo mundo aí.